O fascismo e o ser humano não têm como coexistir. Quando o fascismo triunfa, o ser humano para de existir, restando apenas criaturas de aspecto humano que sofreram modificações internas. Mas quando triunfa o ser humano dotado de liberdade, discernimento e bondade, o fascismo perece e os que haviam sido subjugados voltam a ser gente. Lembrem-se de que quanto mais os fascistas nos odiarem, mais seguros devemos estar de termos razão e mais nos fortaleceremos. Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a primeira parte de Vida e Destino do Vassili Grossman. É muito importante dizer que esse vídeo aqui faz parte de uma leitura conjunta dessa obra, o que significa que eu vou falar de alguns detalhes que acontecem ao longo da primeira parte deste livro que podem ser considerados spoiler por algumas pessoas. E na verdade, eu acho que neste caso aqui, saber o mínimo possível em relação ao enredo é muito interessante para você ir desenvolvendo a leitura dessa narrativa, de modo que eu aconselho que caso você não esteja lendo ou já não tenha lido o romance, que você veja outro vídeo deste canal, porque realmente logo na primeira parte já acontecem algumas coisas que são bastante complexas, digamos assim, e que por isso mesmo talvez seja interessante você descobrir essas coisas por conta própria. Mas enfim, feito esse aviso, eu acho que mais difícil do que ler este livro é falar sobre ele, não só por causa do tamanho, e o tamanho já dessa primeira parte, né? Essa primeira parte já é por si só bastante caudalosa, mas também pelo número absurdo de personagens. Então, pelas minhas contas, são pelo menos 10 núcleos narrativos diferentes só nessa primeira parte. Então, é claro que eu não vou aqui me atrever a tentar falar de tudo isso, de modo que eu vou privilegiar alguns desses núcleos e fazer comentários gerais a respeito dos outros e do livro como um todo, ressaltando sempre aquilo que mais chamou a minha atenção. E antes de qualquer coisa, uma boa alma me avisou, primeiro, para não ler o texto de introdução, porque ele tem alguns spoilers, então eu não vou falar desse texto de introdução por enquanto, porque essa pessoa disse que para a segunda parte esse texto de introdução já é mais tranquilo. E essa boa alma me avisou também que no final do livro há uma lista com os nomes de alguns personagens do romance. Eu não sei se todo mundo viu isso, mas essa lista aqui, por mais que ela só diga o mínimo possível de cada personagem, ainda assim essa lista me ajudou bastante conforme eu fui entrando em contato, né, com essas figuras aqui, pelo menos para eu poder saber exatamente quem é quem. Por mais que esses personagens eles transitem de um núcleo narrativo para o outro, ainda assim você ter essa orientação geral sobre cada um dos personagens é muito interessante e poupa muito o tempo, o esforço mental de tentar descobrir quem são essas pessoas por conta própria, até porque nós temos muitos militares aqui com patentes diferentes. Então essa lista ela é muito bem-vinda, não sei se todo mundo viu isso, até porque eu acho que essa lista deveria estar no início do livro e não no final, mas enfim, na verdade isso é uma coisa que sempre acontece, que sempre me incomoda muito. As listas com os nomes dos personagens sempre aparecem no final dos livros. Na verdade, eu acho que deveria sempre aparecer no início, porque nem todo mundo vai ficar olhando o livro de cabo a rabo antes de começar a leitura. Mas enfim, isso é assunto para um outro pôr do sol.
Mas então, como eu disse a vocês, saber da existência dessa lista me ajudou bastante. Não sei se todo mundo ficou sabendo dela, mas pode ser que se você não tenha visto essa lista ao longo da leitura da primeira parte e achou essa leitura um pouco mais difícil, talvez a coisa fique um pouco mais fácil aí para você se você ler agora a partir da segunda parte, amparado ou amparada por essa lista. Posto isso, eu sempre ouvi falar que esse livro aqui, Vida e Destino, é o equivalente soviético de Guerra e Paz, do Tolstói. E essa equivalência está não apenas no tema, nesses anos de guerra, mas essa equivalência já começa desde o título. E me parece que vida e destino funcionam aqui, essas duas palavras, funcionam aqui como elementos que são quase opostos e que por isso mesmo iluminam aspectos diferentes da guerra. Se por um lado há a vida desses personagens com as suas singularidades, por outro lado há esse destino comum a todos e que irmana esses personagens diante desse evento histórico que foi a tal da Grande Guerra Patriótica na visão soviética, que nada mais é do que a Segunda Guerra Mundial. Por sinal, ao longo da minha leitura, conforme esses dois aspectos, vida e destino, foram se entrecruzando, eu não tive como não me lembrar dos livros da Svetlana Alexievich, cuja obra se interessa exatamente em investigar onde termina o destino, essa história com H maiúsculo, esse discurso oficial, e onde começa a vida, essas atividades comezinhas do cotidiano, digamos assim. Existe aqui no canal uma playlist na qual constam vídeos onde eu já comentei toda a obra da Svetlana Alexievich, publicada aqui no Brasil. Eu vou deixar o link para essa playlist lá embaixo. Então, caso você não tenha visto esses vídeos, eu sugiro que veja conforme for lendo aqui Vida e Destino, porque é sempre muito interessante conseguir fazer esses paralelos com outras obras. Então aqui nós temos essa visão panorâmica sobre a União Soviética em tempos de guerra. E aí eu fiquei pensando, enquanto Guerra e Paz tinha núcleos narrativos muito bem definidos, graças à centralização social promovida pela aristocracia, nós estamos falando de um romance que se passa na época das guerras napoleônicas. Aqui, em Vida e Destino, nós estamos falando de um país que, pelo menos em teoria, não tem aristocracia e, graças a isso, os núcleos narrativos que compõem o enredo deste romance do Vassili Grossman são muito mais fragmentados, de modo a demonstrar essa fragmentação social que vigorava ali na União Soviética em meados do século XX. Então, a ebulição social causada pela guerra e por essa fragmentação anterior leva a essa estrutura errática e que deixa o leitor desnorteado ao longo da leitura, porque tempos de guerra são tempos confusos, então me parece que essa confusão que afeta a nossa leitura, pelo menos de início, é também essa confusão geral de tempos de guerra em que você não entende muito bem o que está acontecendo, né? E isso, enfim, eu acho que é algo que não nos diz respeito diretamente, mas ainda assim eu estou gravando isso exatamente na manhã do dia em que o Putin invadiu a Ucrânia, ou algo do tipo. Eu acho que uma pessoa que diz que está entendendo inteiramente o que está acontecendo na Ucrânia, ou uma pessoa muito inteligente, ou uma pessoa que não entendeu nada e daí pensa que entendeu alguma coisa, mas o fato é que nós estamos observando de longe todo um cenário que é, apesar de ser bastante diminuto, digamos assim, é um cenário tão confuso quanto esse cenário que nós temos aqui em Vida e Destino. Então, tudo isso para dizer que a confusão do livro, esse
desnorteamento que nos acomete ao longo da nossa leitura parece ser algo muito comum em tempos de guerra. Outra coisa, nós estamos falando aqui, e isso fica claro desde o início do romance, nós estamos falando aqui de uma falsa unidade ao tratar da União Soviética, porque não demora muito para a gente perceber as diferenças culturais e sociais entre russos, georgianos, ucranianos, armênios, cazaques e etc. Então, essa unidade da União Soviética, ela é completamente, enfim, arbitrária, uma vez que sempre se sobressaem essas diferenças culturais e sociais entre pessoas advindas de lugares diferentes. Então é por isso que os núcleos desse romance são tão diversos, mesmo ao tratar apenas de personagens russos ou de personagens apenas ucranianos, para usar apenas 2 exemplos, enfim, porque me parece que subjaz o tempo todo essa multiplicidade social, étnica e cultural que compõe a União Soviética. E daí, sobre isso, eu acabei me lembrando bastante dos contos aqui deste livro chamado Meninas, da Ludmila Ulitskaya, que é um livro que está na minha meta literária agora de 2022. Eu já li este livro, em breve haverá vídeo sobre ele. E aqui nós também temos essa estrutura fragmentada de um que acaba, de certa maneira, abarcando a fragmentação, a multiplicidade cultural e étnica da União Soviética, já que os 2 livros se passam mais ou menos na mesma época. Quer dizer, o Meninas se passa um pouco depois, cerca de 8 ou 9 anos depois aqui, dos eventos da primeira parte, pelo menos, de Vida e Destino. Além disso, os 2 termos aqui desse título já anunciam uma estrutura dística para o livro em pelo menos 2 aspectos. Dístico no sentido de uma estrutura que se divide em 2 frentes. Então, quando nós pensamos na divisão dos personagens em núcleos narrativos, que nem sempre se relacionam entre si diretamente, e essa divisão salienta a particularidade de cada personagem e, portanto, nos dá a ver vidas diferentes, mas essas vidas estão contidas no destino, assim como a narrativa geral do romance contém os diferentes núcleos de personagens. Então, essa relação entre esses termos também aparece quando nós pensamos nesses núcleos de personagens face à estrutura geral do romance. Então, esse é o primeiro aspecto dessa estrutura bipartida da narrativa. E o segundo aspecto é o seguinte, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas existe no livro um exercício bastante curioso, bastante interessante de tensionar em vários momentos as fronteiras entre a literatura e o ensaio. E, para falar a verdade, esses capítulos ou esses trechos mais ensaísticos do livro foram aqueles que mais me chamaram a atenção de maneira geral. E eu aqui recomendo enfaticamente que você releia, eu até marquei aqui para não esquecer, que você releia o capítulo 50 dessa primeira parte, que é um capítulo no qual o narrador tece alguns comentários sobre o destino dos judeus nesse contexto da guerra e sobre a liberdade em tempos de autoritarismo. Então, esse capítulo 50 eu li ele 3 vezes porque eu achei as reflexões que o autor coloca nesse capítulo das mais interessantes de todo o livro, pelo menos até agora. Então fica aí essa sugestão para que você releia esse trecho do romance também. Então veja, essa tensão entre ficção e ensaio se assemelha à tensão entre vida e destino que eu mencionei antes. É como se a vida correspondesse ao substrato ficcional com esses personagens criados pelo Vassili Grossman, e o destino acaba, nesse sentido, correspondendo aos ensaios que o autor vai colocando aqui nesses capítulos sobre
a guerra. Tanto é assim que há vários personagens históricos ao longo de toda essa narrativa, novamente, pelo menos no que se refere à primeira parte do romance. Porque veja, se, conforme a argumentação proposta pelo autor aqui no romance, a vida diz respeito a algo que é da ordem do indivíduo, o destino, por sua vez, se liga a algo mais amplo, se liga aos interesses de toda a sociedade. Não por acaso, nesses trechos mais ensaísticos, o narrador adota o chamado plural majestático, ao usar um nós na maioria das vezes, não só para assumir uma posição de autoridade, no sentido de alguém que está autorizado a tratar de determinados temas, mas também para universalizar as reflexões que vai tecendo nesses trechos mais ensaísticos. E nessa universalização reside outro interesse bastante explícito que eu percebi aqui no autor, não sei se vocês vão concordar comigo, porque mesmo nos momentos em que não diz isso, o Vassili Grossman está sempre buscando demonstrar que o autoritarismo nazista não é muito diferente daquele que existia sob o stalinismo. Tanto é assim que, em dado momento, um prisioneiro do campo de trabalhos forçados da União Soviética diz que preferia estar em um campo alemão, porque pelo menos lá ele estaria sendo castigado por um fascista e não por um camarada. Esse trecho ao qual estou me referindo está na página 196. Não sei se essa numeração serve para todos os livros, mas enfim, pelo menos nessa minha edição, na página 196 está dito o seguinte: sabe o que eu pensei? Não tenho inveja de quem está livre. Tenho inveja dos que estão nos campos de concentração alemães. Como é bom! Você se senta e sabe que aquele que está batendo em você é um fascista. Nosso destino é mais terrível, mais difícil. São os nossos, os nossos, os nossos e os nossos. Então veja, nós estamos aqui falando de pessoas que estão lutando contra os nazistas, mas que viveram em um regime totalitário, que vivem em um regime totalitário e agora estão morrendo para defender algo muito parecido com aquilo que eles estão combatendo. Pelo menos é isso que o autor parece querer demonstrar em vários momentos, como é o caso desse trecho que eu acabei de ler aqui para vocês. E uma coisa interessante é que, mesmo nesses momentos mais críticos, o Vassili Grossman ele coloca essas críticas na boca de personagens que se dizem comunistas. Então é muito interessante perceber que, mesmo dentro do comunismo, havia aquelas pessoas que eram os dissidentes, aquelas pessoas que não concordavam com aquilo que estava acontecendo. Então note que essas várias tensões orientam toda a narrativa desde a primeira cena, mas elas sempre se encaminham para um denominador comum quando o autoritarismo entra em jogo. Então parece que quando o assunto é esse autoritarismo, não faz muita diferença de que lado você está, porque no fim das contas, esse autoritarismo vai ser violento dos dois modos. E daí, sobre essa primeira cena do romance que eu acabei de mencionar agora, eu achei muito curioso que nela o narrador diz que o campo respirava, mas que os alojamentos uniformes de madeira dos campos de concentração nazistas eram um sinal de desumanidade. Então, essa oposição entre uma natureza humanizada versus uma civilização desumana se repete ao longo de todo o romance, sempre de modo a destacar todo o tom dramático da guerra. Pois bem, os primeiros capítulos aqui do romance se passam em um campo de concentração nazista. Nele estão presos desde um comunista convicto, um sujeito que se apaixonou pelo tolstoísmo na juventude e acreditava em um comunismo de bases cristãs, um comunismo vindo apenas
dos camponeses, e essa é uma linha de pensamento que está muito presente, por exemplo, em alguns romances do Dostoiévski, ainda que de maneira lateral, como acontece lá quando nós pensamos em O Adolescente, né? O pai biológico do narrador daquele livro do Dostoiévski é um sujeito que tem esse caráter de um comunismo cristão, digamos assim. Então, inclusive, se você aí não sabe, já fizemos por aqui uma leitura conjunta de O Adolescente e de todos os outros grandes romances do Dostoiévski. Eu vou deixar o link para algumas dessas playlists lá embaixo. Mas enfim, então, nesse campo de concentração nazista, em que se passam os primeiros capítulos do romance, nós temos esse comunista bastante convicto de suas posições, nós temos esse sujeito que acredita nesse comunismo mais cristão, digamos assim, mas nós também temos, por exemplo, os soldados dos exércitos inimigos dos nazistas. E daí sobre isso, essa diversidade linguística, cultural e social e nacional também, essas várias diferenças acabam fazendo com que esse campo de concentração nazista seja descrito quase como se fosse ali uma Babel, né? Como se fosse uma torre de Babel, graças às várias línguas desses prisioneiros, já que em dado momento é dito aqui que há 56, ou algo muito parecido com isso, 56 nacionalidades presas ali naquele campo. Então é muito interessante perceber essa diversidade em meio àquele mesmo espaço. E de início o narrador já tece uma reflexão muito interessante sobre essa diversidade de motivações para prender alguém em um campo desse tipo aqui. E daí na página 27 é dito o seguinte: antes da guerra, o campo era conhecido por abrigar criminosos políticos. O nacionalsocialismo criara um novo tipo de preso político, criminosos que não tinham cometido um crime. Muitos prisioneiros estavam ali por terem feito, em conversas com amigos, observações críticas sobre o regime hitlerista ou anedotas de teor político. Eles não tinham difundido panfletos nem participado de partidos clandestinos. Eram culpados não pelo que haviam feito, mas pelo que poderiam fazer. Então veja que esse trecho em específico ele está se referindo diretamente, claro, aos nazistas, ou melhor dizendo, às pessoas que foram presas pelos nazistas, mas conforme a gente vai avançando na leitura, a gente percebe que isso aqui também é verdade para os inimigos do stalinismo, né? Mesmo membros do partido acabam sendo presos aqui, e a gente acompanha alguns personagens que estão nessa situação, às vezes por terem dito uma coisa equivocada em uma determinada reunião, por terem se expressado mal em um determinado contexto, e isso já é o suficiente para que essas pessoas sejam presas. Mas enfim, esse primeiro núcleo narrativo que se passa ali nesse campo de concentração nazista, ele vai voltar exatamente no final dessa primeira parte. Então, esse núcleo ele inicia e ele encerra a primeira parte do romance. E eu gostaria aqui de destacar uma conversa que acontece entre dois personagens muito interessantes que estão ali trabalhando, mesmo sem saber disso, na criação dos espaços onde funcionariam futuramente as câmaras de gás. Então, um desses personagens é o Chernetsov, ou algo do tipo, eu vou deixar o nome desses personagens aqui na tela. Esse Chernetsov, ele é um menchevique que está totalmente desiludido com os desdobramentos da Revolução, justamente porque ele fez parte de um partido que tinha uma postura bem menos combativa do que aquela adotada pelos bolcheviques. E o outro personagem com quem o Chernetsov está conversando é o Mostovskoy, ou algo do tipo também. E o Mostovskoy é descrito como um bolchevique dos tempos de Lenin, digamos assim. Então, mesmo com todos os defeitos do stalinismo, ele continua defendendo o discurso comunista, e no final dessa primeira parte, esse Mostovskoy ele vai acabar sendo preso, né? Ele vai sendo preso não, sendo levado pelos soldados nazistas
depois de algumas conversas meio subversivas, digamos assim. Pois bem, então nós temos esses dois personagens e em dado momento eles estão ali conversando e daí o Mostovskoi diz o seguinte, isso que eu vou ler está nas páginas 320 e 321. Então, em dado momento é dito o seguinte, isso quem vai dizer é o Mostovskoi. Esse campo é terrível, em comparação a ele tudo parece bom, até encontrar um menchevique. E daí o Chernetsov, que é o menchevique, diz o seguinte, de fato não deve estar sendo fácil para o senhor. O hitlerismo, afirmou Mostovskoi, o hitlerismo jamais poderia imaginar um inferno desses. Não vejo como se espanta, disse Chernetsov. O terror não é novidade para o senhor. E daí um pouco mais abaixo, esse menchevique continua dizendo o seguinte, para os senhores, sem dúvida, é muito conveniente a ideia de que em 1937 houve exageros, de que os sucessos da coletivização subiram a cabeça e de que o seu querido e amado líder é um pouco cruel e sedento de poder. Mas a essência está no oposto. A desumanidade monstruosa de Stalin é que fez dele o sucessor de Lenin. Como os senhores gostam de escrever, Stalin é o Lenin de hoje. E daí, mais adiante, esse mesmo personagem prossegue dizendo, não se pode discutir com os fatos, mas se pode explicá-los. Os seus marechais, escritores, doutores da ciência, artistas e comissários do povo não servem o proletariado, servem o Estado. E daí, mais adiante, esse mesmo personagem prossegue dizendo, a propósito, de todos os senhores eu só respeito Stalin. Ele é um homem de verdade. Os senhores são os maricas. Stalin é que sabe. Terror férreo, campos de prisioneiros, processos medievais de caça às bruxas. Essa é a base do socialismo em um só país. Essa última frase, essa é a base do socialismo em um só país, ela é muito interessante porque demonstra que por mais que o autor esteja tecendo essas críticas àquilo que estava acontecendo na União Soviética, ele estava criticando não o comunismo enquanto ideologia, mas sim o modo como ele estava sendo aplicado pelo stalinismo. Vamos lembrar lá que o Stalin ele optou por manter o socialismo apenas ali em território soviético, né? Ele não quis expandir, pelo menos de início, não quis expandir isso para outros lugares. É claro que depois, com os desdobramentos da guerra, etc. e tal, a coisa muda, mas enfim. Então, eu achei muito interessante essa argumentação do autor, que é uma argumentação bastante polifônica, digamos assim, no sentido de trazer ao texto diversos pontos de vista contraditórios, às vezes, em um mesmo personagem, como é o caso aqui desse Chernetsov. Então, veja que há vários momentos como esse ao longo da primeira parte, e eu acho esses momentos interessantes porque demonstram que não existe o comunismo como uma única coisa. Porque mesmo os membros do partido, alguns deles, discordam do Stalin. Só que essas pessoas que discordam da postura do Estado, elas não podem dizer isso em qualquer conversa, porque mesmo a conversa mais trivial, se ela for um pouco mais inflamada sobre política, ela já podia ser usada para incriminar alguém e fazer a pessoa ser presa, ser morta, enfim. E existe um momento em que o Victor, que é o mais próximo de um personagem principal, ou de um personagem protagonista, que nós temos aqui, pelo menos nessa primeira parte, mas enfim, existe um momento em que o Victor deixa esse medo muito evidente, porque ele se lembra que quando ele ainda estava na universidade, ele criticou um jornal que era patrocinado pelo Estado, se não me engano o nome do jornal era Pravda, e daí depois de fazer essa crítica, e ele nem criticou o jornal como um todo, ele criticou um edital que havia sido publicado, uma coisa assim. E daí depois que ele fez essa crítica, ele já colocou a mão na consciência, já começou a ficar com medo de que alguém o denunciasse por estar falando do edital que estava num veículo de imprensa patrocinado pelo Estado. Então assim,
esse clima de medo constante é algo que vai estar muito presente aqui nesse livro, em momentos como esse, em que o Victor vai se lembrando desse tempo de universitário, e aí acontece uma coisa curiosa, porque ele fica com medo de que o denunciem por ter criticado esse edital que saiu no jornal, e por isso mesmo ele começou a rasgar elogios a esse mesmo jornal na frente de um amigo para atenuar aquela crítica que ele havia feito antes. E por sinal, há também aqui toda uma discussão sobre a liberdade de imprensa, ou melhor, sobre a falta de liberdade de imprensa. E, inclusive, existe um momento em que esse mesmo personagem, né, o Victor, existe um momento em que ele está conversando ali com alguns colegas, e ele começa a desconfiar de que um desses colegas é, na verdade, um agente do governo infiltrado, cuja função seria tocar em assuntos polêmicos para ver se alguém concordaria com as críticas que ele estava fazendo ao Estado. E o Victor desconfia desse colega por dois motivos. Primeiro, porque esse colega não tem medo de criticar o Stalin publicamente, mesmo com todo esse clima de delação constante. E segundo, porque esse colega tinha sido preso em 1937 e depois de poucos meses ele foi solto. E na época, né, em 1937, quem era preso simplesmente não voltava. Essas pessoas desapareciam, morriam, enfim. Então, provavelmente, esse cara que tinha sido preso, mas depois foi solto, ele deveria ter prometido alguma coisa em troca, então provavelmente ele tinha algum envolvimento com os agentes do governo. E daí, por conta disso, o Victor está ali conversando com ele, mas sempre prefere ficar calado para não se comprometer diante desse possível espião. Nesse mesmo trecho do romance, a esposa do Victor, que é a Lyudmila, ela diz uma coisa muito interessante e que, novamente, reforça todo esse clima de delação, esse medo de ser perseguido, de ser preso político, enfim. Daí na página 307, ela diz o seguinte: lembre-se, Vitya. Vitya é apelido para Victor. Cada palavra acaba chegando lá, na inteligência do Estado. E você mata a si mesmo, a mim e às crianças. Não posso lhe dizer tudo, mas pelo amor de Deus escute. Nenhuma palavra a ninguém. Victor, vivemos em uma época horrenda. Não confie em ninguém. Lembre-se, Victor, nenhuma palavra a ninguém. Então, novamente, esses momentos de discussão à boca miúda, eles demonstram todo esse medo de ser delatado, e eles me fizeram lembrar bastante que em um dos livros da Svetlana Alexievich, uma das pessoas entrevistadas por ela diz que na União Soviética a cozinha era um lugar da casa que ganhava dimensões políticas, porque ali se discutia tudo, mesmo com esse medo da espionagem e da delação. E algumas pessoas até chegavam a brincar com isso, diziam que tinha microfone escondido pela casa, enfim. Então, nesses trechos aqui de conversa entre o Victor e o seu círculo social, eu fiz essa relação constante com os textos lá da Svetlana. Se não me engano, isso ela coloca no fim do Homem Soviético, mas pode ser que eu esteja enganado agora. Mas enfim, por causa desse medo que já faz parte do cotidiano, o Victor tem muito medo de cometer qualquer deslize, já que ele não concorda com o regime, apesar de ser comunista. E por ser comunista, ele tem muito contato com pessoas ligadas ao partido que poderiam, portanto, denunciá-lo ao menor sinal de crise, ao menor sinal de que ele disse alguma palavra meio equivocada, digamos assim, né? E por isso o Victor acaba se tornando um sujeito bastante passivo em termos políticos. E daí, na página 291,
o narrador diz o seguinte sobre o Victor. Manifestava-se nele uma estranha submissão, uma bonomia perante os horríveis acontecimentos da época da coletivização e de 1937. Era como se ele aceitasse a cólera do Estado como semelhante à cólera da natureza ou dos deuses. Strum, que é o sobrenome do Victor, tinha a impressão de que Sokolov acreditava em Deus, e essa crença se manifestava tanto no seu trabalho quanto na aceitação submissa das forças do mundo e em sua relação com as pessoas. Então nós estamos falando aqui desse sujeito que tem essas críticas, mas ao mesmo tempo prefere a passividade até para preservar a própria integridade física. E outra coisa importante sobre o Victor é que ele é físico e ele está passando por um momento de crise profissional porque ele não se sente valorizado nem pela esposa e nem pelo Estado. A esposa não se interessa pelo trabalho do Victor e o Estado não investe num instituto de física no qual ele trabalha. E o pouco dinheiro que é investido geralmente é destinado aos interesses e aos aparatos militares, já que a guerra tinha preferência nesses tempos aqui, mesmo que, enquanto isso, as pesquisas do Instituto fiquem atrasadas e os instrumentos utilizados ali pelos físicos sejam todos instrumentos ultrapassados, velhos, enfim. E tem dois momentos que me chamaram muito a atenção porque demonstram essa crise do Victor. O primeiro momento é quando ele fica de olho na esposa de um amigo durante ali um rendezvous na casa desse sujeito. Daí ele fica trocando olhares com essa moça, o que demonstra essa insatisfação dele com a esposa. E segundo, em um dado momento, o Victor fica pensando naqueles grandes nomes da física, né, no Einstein, etc. e tal, e ele chega à conclusão de que esses grandes físicos ficaram relevantes ainda na juventude, ao passo que ele próprio, o Victor, já está ficando velho e se sente meio estagnado nessa sua profissão. Então, por isso, ele acredita que o seu tempo passou e que ele não vai conseguir atingir um posto relevante dentro desse instituto. Bom, o Victor teve de se mudar de Moscou com a família conforme as tropas alemãs foram ganhando território russo. E por isso, esse núcleo familiar, que é bastante numeroso, diga-se de passagem, foi morar em uma cidade de interior chamada Kazan. Mas a mãe do Victor acabou sendo presa em um gueto e depois foi assassinada pelos nazistas porque tanto ela quanto o Victor eram judeus. E talvez um dos momentos mais impactantes dessa primeira parte tenha sido a carta que essa mãe escreve ao filho sabendo que iria morrer em poucos dias e que não daria tempo de receber essa resposta. Então essa interlocução de mão única, ela é muito triste, né? Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito tocado com esse momento do livro, né? Só de lembrar dele já me dá um aperto, né? Mas enfim, esse momento da carta da mãe do Victor me emocionou bastante. E nessa carta, a mãe desse personagem descreve desde os momentos iniciais da ocupação, quando os judeus começaram a ser demitidos e expulsos de casa, até o momento em que os nazistas decretaram toque de recolher e disseram que os judeus deveriam ir para um gueto específico e aqueles que não fossem seriam fuzilados. Só que o interessante nisso tudo é que a mãe deixa bem claro que os próprios vizinhos e colegas de trabalho contribuíram para tudo isso. Colegas e vizinhos esses que eram russos, que eram ali pessoas soviéticas, que eram pessoas que se relacionavam muito bem com essa mãe ao longo de toda a convivência anterior deles. Então, tinha gente comemorando o fim dos judeus, mesmo quando essas pessoas tinham judeus na família.
Os colegas de trabalho faziam comentários maldosos, dizendo, por exemplo, que com a demissão dos judeus o ar não cheirava mais a alho. Outras pessoas nem disfarçavam o sorriso de satisfação com tudo aquilo que estava acontecendo. A mãe do Victor teve os seus móveis roubados pelas vizinhas, etc, etc, etc. De modo que, em dado momento, essa mãe diz que até foi bom ter ido parar em um gueto, porque pelo menos lá todo mundo era igual e ela podia continuar cuidando das pessoas, já que a mãe do Victor era médica. E daí nas páginas 95 e 96, que são momentos aqui dessa carta, ela diz o seguinte: no gueto eu não precisava ir pelo meio da rua como um cavalo, e também não havia os olhares de ódio. Os conhecidos me fitavam nos olhos, e ninguém fugia do meu encontro. Naquele curral, todos tínhamos o estigma que os fascistas nos haviam pregado, e por isso esse estigma me ardia menos no peito. Aqui eu não me sentia como gado privado de direitos, mas sim como um ser humano infeliz. Então veja que a pessoa prefere morar em um gueto do que morar ali na casa, porque essa convivência com as pessoas que estavam na mesma situação que ela era uma convivência mais pacífica do que a convivência com vizinhos de anos, né? Então, de certa maneira, isso demonstra que esse antissemitismo já estava presente na União Soviética, ainda que de maneira velada. Só que, apesar disso, apesar dessa boa convivência no gueto, a mãe do Victor descreve que ela continuava sempre com medo por saber que a qualquer momento os nazistas iriam matar todo mundo dali e não tinha como fugir daquela arapuca. Diante disso, o Victor se dá conta pela primeira vez da sua condição como judeu, e daí, na página 103, é dito o seguinte, na página 103 foi assim que ele terminou de ler a carta da mãe, e daí é dito o seguinte: jamais antes da guerra, Strum havia pensado no fato de que ele era judeu, e de que sua mãe era judia. Jamais sua mãe tinha falado disso, nem na infância, nem nos anos de estudante. Jamais no tempo da universidade em Moscou, algum estudante, professor ou diretor de seminário havia tocado no assunto. Então, por um lado, você tem esse tempo anterior à guerra, em que aparentemente não havia antissemitismo, mas por outro lado você tem esse relato da mãe dizendo que mesmo os vizinhos mais sensatos estavam fortalecendo esse discurso antissemita. Então veja que curioso, eu achei a construção desse capítulo da carta da mãe do Victor muito interessante, porque ao mesmo tempo em que o capítulo se dedica a mostrar os horrores do nazismo, ele também deixa ver o antissemitismo que partia dos próprios russos, que se aproveitaram dessa situação tão drástica para deixar esse sentimento bem às claras. Imagino eu que esse seja um tema muito caro ao autor, já que, pelo sobrenome dele, né, Grossman, eu imagino que ele também tenha sido judeu e provavelmente ele tenha passado aqui por algumas das coisas que ele descreve, ou pelo menos tenha visto algumas dessas coisas que ele descreve nessa carta da mãe do Victor. Mas enfim, voltando lá a Kazan, né, junto com o Victor moram ainda a esposa dele, que é a Lyudmila, a filha deles, que é a Nádia, a sogra, né, ou seja, a mãe da Lyudmila, que é a Alexandra, e a Alexandra foi morar ali com a família da filha meio que de favor, e isso acaba fazendo com que nem a Lyudmila aguente mais a presença da mãe naquela casa. E além desses personagens também estava ali a cunhada, a irmã da Lyudmila, que era a Evgenia, carinhosamente chamada de Genia aqui em vários momentos. E essa personagem, a Genia, ela tem uma trajetória muito interessante aqui ao longo dessa primeira parte, porque depois de um tempo ela foi morar em uma cidade militar
e a gente entra em contato com todo o périplo dessa personagem nessa cidade, e esse périplo é muito interessante porque a Genya precisava de um visto especial para permanecer nessa cidade, por ser uma cidade militar, só que mesmo tendo vindo de boa família, mesmo sendo filha de um herói de guerra, a Genya ela tem que enfrentar repetidas vezes a máquina burocrática soviética, e mesmo assim ela tem a sua autorização, o seu visto de permanência negado constantemente, até que ela consiga estabelecer contato com alguém que tem alguma influência ali naquela burocracia. E eu achei todo esse trecho não só muito angustiante, porque dá pena acompanhar a Genya tendo que ir todo dia até o escritório desse sujeito responsável por dar o visto de permanência às pessoas. Então nesse caminho ela vai nutrindo falsas esperanças, aí depois ela chega lá e quebra a cara repetidas vezes, enfim. Então acompanhar tudo isso dá muita pena e por isso é muito angustiante. Mas esse capítulo também é curioso para mostrar que toda essa burocracia soviética era inútil, já que a Genya conseguiu dar um jeitinho por meio desses contatos que ela tinha com pessoas influentes ali nesse departamento de vistos. Então veja que é como se, ironicamente, o Vassili Grossman estivesse nos mostrando ali que, enfim, toda aquela burocracia não serve para nada quando você tem contato com alguém poderoso, né? E daí cai por terra aquela história toda de igualdade, etc e tal. Mas enfim, desse núcleo familiar do Victor, né, do qual fazem parte a sogra, a filha, a esposa, a cunhada, etc e tal, então desse núcleo familiar do Victor derivam também, além dos capítulos sobre a Genya, outras linhas narrativas que são mais ou menos independentes. Então nós temos a Lyudmila, que é a esposa do Victor, e nós ficamos sabendo que ela já foi casada antes com um sujeito chamado Abarchuk, ou algo do tipo. E o tal do Abarchuk foi parar em um campo de trabalhos forçados, mas ele não sabe muito bem o motivo de ter sido preso, já que ele sempre foi um membro muito ativo do partido, e por isso nós já percebemos aqui que ninguém estava seguro e que qualquer deslize mandava as pessoas aos campos, fazia com que essas pessoas fossem presas. E os capítulos que acompanham o Abarchuk são interessantes porque eles mostram que nesses campos de trabalho forçado estavam desde um membro do partido até assassinos, presos políticos, professores universitários que deram aos alunos artigos contrários, que criticavam o stalinismo, poetas que escreveram versos grandiosos sobre a guerra, etc, etc, etc. Então a gente começa a perceber que não existe muito critério para quem é preso, e isso novamente me fez lembrar daquele trecho que eu li no início do vídeo, da página 27, eu acho, que fala que os campos de concentração nazistas, eles inauguraram um novo tipo de preso, que era o preso que não tinha cometido crime nenhum. Pois é, quando a gente entra em contato aqui com esse campo de trabalhos forçados na União Soviética, a gente percebe que a coisa ia mais ou menos na mesma direção. Então veja, essa convivência no campo, que tinha tudo para ser complexa, né? Porque afinal de contas você tem ali essas pessoas presas pelos mais diversos motivos, e essa convivência fica ainda mais difícil depois que um desses presos foi assassinado de um jeito horrível, porque alguém enfiou um prego no ouvido desse preso enquanto ele dormia, e daí é descrita até a agonia dele, né? As pessoas ouvindo ele ali agonizando de noite, enfim. E depois desse assassinato começam a interrogar os outros presos, e é claro que isso aumenta ainda mais a tensão de se viver ali em um ambiente como esse. Tensão essa que vinha não só pelo interrogatório em si, mas também pela presença desse assassino que poderia matar outras pessoas ali dentro também. Então, essa linha narrativa sobre
o Abartchuk deriva, de certa maneira, desse núcleo familiar do Victor, já que o Abartchuk é o ex-esposo da Lyudmila, que no presente é casada com o Victor. E a segunda linha narrativa, que deriva também desse núcleo familiar do Victor, é aquela que acompanha a Lyudmila, porque nesse primeiro casamento, a Lyudmila teve um filho com o Abartchuk, e esse filho, que se chama Anatoly, foi convocado e teve que ir para a guerra. Acontece que a Lyudmila está há semanas sem receber notícias do filho e, por isso mesmo, ela está cada vez mais angustiada. Até que um dia ela fica sabendo que o Anatoly estava internado em estado grave em uma cidade vizinha. Essa cidade aparentemente não deve ser tão pequena quanto Kazan, que é onde essa família mora no presente. E eu cheguei a essa conclusão por dois motivos. Primeiro, porque o Anatoly vai ter que passar por uma cirurgia de risco e para ele ter sido enviado para essa cidade é porque o hospital dela provavelmente deveria ter muito mais recursos do que os hospitais das cidadezinhas vizinhas. E segundo, eu acabei percebendo que essa cidade não é tão pequena quanto Kazan, porque quando a Lyudmila chega nesse novo lugar, ela percebe que todo mundo ali é meio grosseiro, meio frio, e esse choque parece com aquele de quem mora em cidade pequena e daí vai visitar uma cidade grande e percebe que o estilo de vida é completamente diferente. Então, por conta desses detalhes, eu acabei percebendo que essa cidade provavelmente não era tão do interior assim quanto Kazan. Mas enfim, o problema é que essa cirurgia a qual o Anatoly é submetido dá errado e esse rapaz acaba morrendo. E os capítulos sobre essa morte são tão tristes quanto aquele da carta da mãe do Victor. Inclusive, parece haver aqui uma correspondência entre esses dois trechos da primeira parte, porque em um nós temos o filho que perde a mãe e no outro nós temos a mãe que perde o filho. E essa imagem da mãe com o filho morto me fez pensar na Pietà. E conforme os eventos relacionados a essa morte se desenrolam, o autor nos mostra que já não existe mais a possibilidade de haver uma Pietà, já que essa mãe, que ficou semanas esperando por notícias do filho, não tem sequer o direito de ver o corpo morto desse rapaz. Tanto é assim que todo mundo se sente muito culpado diante dessa mãe cujo filho acabou de morrer. E o narrador diz aqui em dado momento que todos são culpados perante a mãe que perdeu um filho na guerra. Então, a enfermeira que tinha um filho na idade do Anatoly, e esse filho trabalhava tranquilamente em um escritório, um comissário que tomava uma ducha enquanto o rapaz morria, o comandante que ao invés de estar no fronte estava trabalhando ali na tranquilidade de um hospital, e o sargento que não pôde oferecer um caixão de qualidade para enterrar o Anatoly, que teoricamente era um herói de guerra, já que ele tinha dado a sua vida pelo bem de toda a comunidade, né? É porque ele sacrificou a sua vida em prol desse destino maior. E mesmo assim ele foi enterrado ali em uma cova bastante simples até. E todo esse momento em que a Lyudmila chega ao cemitério para visitar a cova do filho é muito bonito, e daí eu gostaria de ler alguns trechos que estão nas páginas 162, 163 e 165. É claro que eu não vou ler todas essas páginas, vou ler apenas alguns trechos, mas enfim. Lyudmila Nikolaevna foi até o montinho da sepultura e leu na tabuleta o nome e a patente militar de seu filho. Senti com clareza os cabelos se mexendo embaixo do lenço, os dedos gélidos de alguém bulindo com eles. Lado a lado, à direita e à esquerda, estendiam-se até a cerca montinhos cinzentos idênticos, sem grama, sem flor, apenas com uma haste reta de madeira fincada na terra da sepultura.
No final dessa haste havia uma tabuleta com o nome da pessoa. As tabuletas eram muitas, e sua uniformidade e densidade lembravam as amplas fileiras de um campo de trigo. Então perceba que esse trecho do narrador descrevendo as tabuletas uniformes, independente do lado para onde você olhasse, me lembrou que na primeira cena do romance, né, eu vou ler aqui esse trecho para vocês agora, é dito o seguinte: os alojamentos de madeira se enfileiravam, formando ruas largas e retas. Sua uniformidade era a expressão da desumanidade do imenso campo. Então veja que lá nos campos de extermínio nazistas havia essa uniformidade desumana dos alojamentos, e aqui nesse cemitério havia também essa desumanização daquelas pessoas, porque tudo era muito igual, não havia nenhum tipo de diferença entre um túmulo e outro, e isso tira a humanidade daqueles heróis de guerra. Mas enfim, voltando aqui à página 163. Finalmente tinha encontrado Tolia, que é o apelido para Anatoly. Muitas vezes tentara adivinhar onde ele estava, o que fazia e em quem pensava. Será que o seu pequeno estava cochilando, apoiado na parede de uma trincheira, ou caminhando por alguma trilha, ou tomando alguns goles de chá, segurando a caneca em uma das mãos e o torrão de açúcar na outra, ou correndo por um campo debaixo do bombardeio? Ela queria estar perto. Ele precisava dela. Ela ia colocar chá na sua caneca e ia dizer: coma mais pão. Ia tirar sua bota e lavar o pé machucado. Ia lhe colocar cachecol no pescoço. E todo dia ele sumia e ela não conseguia encontrá-lo. Agora o tinha encontrado, mas ele não precisava mais dela. Mais adiante dava para ver os túmulos pré-revolucionários com cruzes de granito. As pedras dos túmulos eram como uma multidão de velhos dos quais ninguém precisava, inúteis para todos. Algumas estavam de lado, outras destampadas, encostadas nos troncos das árvores. Lyudmila ficou de joelhos suavemente para não perturbar o filho. Endireitou a tabuleta com seu nome, e ele sempre se zangava quando ela endireitava a gola de seu agasalho ao levá-lo para a escola. Daí, a partir desse momento, existe essa interlocução imaginária entre mãe e filho, e daí mais para frente continua dizendo o seguinte: como uma gata que tivesse achado seu filhotinho morto, ela se alegrava e o lambia. Uma alma pode sofrer por muito tempo, anos e anos, até décadas, antes que lentamente, pedra por pedra, construa a sua sepultura, chegando por si própria ao sentimento de perda eterna e curvando-se à força da realidade. Então veja que esse trecho, esse capítulo como um todo, é um capítulo muito bonito e muito triste. Então eu gostei bastante desse momento da primeira parte do romance. Mas enfim, outros núcleos narrativos menores que vão aparecer ao longo dessa primeira parte são os seguintes. Existe um núcleo que fala sobre um oficial que chega à steppe, e todo esse capítulo me fez lembrar daquela novela Na Steppe, do Tchekov, por causa das reflexões e das descrições do narrador do texto do Tchekov e aqui do Vida e Destino. Existe também um núcleo narrativo que trata dos soldados da casa 6-1, que estão resistindo bravamente ao cerco dos alemães enquanto contra-atacam e cavam um túnel para poder fugir dali. E nessa casa 6-1 estão desde um sujeito que matou mais de 100 pessoas até mesmo uma operadora de rádio. E ninguém sabe muito bem o porquê de essas pessoas estarem ali, o que elas tinham feito em comum para estar nesse mesmo lugar. Mas o fato é que a tal casa é um ponto estratégico e acaba sendo quase um símbolo dessa resistência soviética, pelo menos de início, né? Outro núcleo narrativo que vai ser muito interessante aqui ao longo dessa primeira parte é aquele que fala de um grupo de pessoas que está indo ali para uma câmara de gás, e daí dois personagens se destacam nesse núcleo narrativo. A Sofia, que é uma mulher que ouviu histórias sobre judeus que
mataram os filhos ou então que se esconderam no esgoto e passaram a comer lixo. E essas histórias que foram narradas a Sofia me fizeram lembrar de vários trechos de Maus, que é aquela HQ do Art Spiegelman. Então, por exemplo, lá em Maus existe um trecho em que uma mulher dá veneno às crianças quando os nazistas invadem um bairro de judeus. E existe também um outro momento em que um amigo da família do pai do Art Spiegelman, ele, para poder se esconder dos nazistas, ele se esconde em um galpão dentro de uma lixeira, e daí ele tem que ficar ali com aquele cheiro de lixo, comendo os restos que as pessoas jogam ali naquela lixeira, enfim. Então, esses relatos que a Sofia escuta aqui nessa sua ida até a Câmara de Gás me fizeram lembrar bastante de vários trechos lá de Maus, do Art Spiegelman, sobre o qual, inclusive, já há vídeo por aqui, eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Mas, enfim, o outro personagem que se destaca nesse núcleo narrativo é o Davi, um menino que perdeu toda a família nesse meio tempo e está sendo enviado para a Câmara de Gás também. Ao longo de todo esse momento, o Vassili Grossman ele vai dando destaque à biografia de cada personagem que está ali naquele vagão em direção ao campo de concentração. Mas quando ele chega na vida do Davi, eu achei interessante o modo como o autor conseguiu se afastar daquele tom épico que ele usou para falar da guerra e adota um estilo muito mais suave, muito mais sutil, principalmente para falar sobre como esse menino foi aos poucos entendendo a dimensão da morte e como ele foi se descobrindo judeu ao entrar em contato com alguns costumes, com alguns parentes distantes e ao ouvir a mãe falando em Yiddish pela primeira vez, que era uma língua muito falada pelos judeus do leste europeu, né? Principalmente ali pelos judeus ucranianos. E daí na página 220 existe um momento que me chamou bastante atenção, porque ele fala sobre como o Davi foi percebendo o que era a morte. E daí ele diz o seguinte, isso que eu vou ler está entre as páginas 220 e 221. Entraram no pátio. Um velho de Solidel veio até eles, e a avó falou com ele em Yiddish. O velho pegou a galinha, começou a resmungar, a galinha cacarejou crédula, e depois o velho fez alguma coisa muito rápida, imperceptível, mas aparentemente terrível, atirando a galinha sobre o ombro. Ela gritou e se pôs a correr, batendo as asas, e o menino viu que estava sem cabeça. Via-se um corpo decapitado a correr, que o velho a tinha matado. Depois de alguns passos, o corpo da galinha caiu, arranhando a terra com suas patas jovens e fortes, e deixou de viver. À noite, o menino teve a impressão de que o cheiro cru das vacas mortas e suas crias degoladas tinha entrado no quarto. A morte, que até então vivia na floresta desenhada, onde um lobo desenhado espreitava um cabrito desenhado, naquele dia saiu das páginas do livro. Pela primeira vez ele sentiu que era mortal, não nos contos, não nos livros ilustrados, mas de verdade, como um fato real. Ele compreendeu que um dia a mamãe ia morrer. A morte não chegaria a ela e a ele vinda de uma floresta de conto de fadas, onde os pinheiros ficavam na penumbra. Viria deste ar, da vida, das paredes familiares, e era impossível se esconder. Sentiu a morte com aquela clareza e profundidade que só são acessíveis às crianças pequenas e aos grandes filósofos, cuja força de pensamento se assemelha à simplicidade e à força do sentimento infantil. Então eu achei esse trecho muito interessante para mostrar esse menino descobrindo a morte por conta dessa galinha correndo sem a cabeça, né? Então, por mais que a cena comece de um jeito que é quase cômico, ela vai ganhando profundidade conforme esse menino vai percebendo a dimensão daquilo que ele acabou de ver. Então, enfim, eu achei muito interessante isso. E daí outros núcleos narrativos menores são o núcleo sobre um membro da inteligência do Partido Comunista, cujo filho de 4 anos ou de 5 anos desenhou por cima de um retrato do Stalin. Se não me engano, ele fez brincos e um cavanhaque azul no retrato do Stalin.
E esse é um trecho que reforça aquilo que todo mundo tinha medo, até por uma coisa boba, como por exemplo um desenho de criança, porque isso podia ser tomado como um desrespeito e podiam fazer alguma coisa com o menino ou com o pai, enfim. E esse pai, mesmo sendo um membro do partido, ele acaba sendo convocado para a guerra e daí ele tem que se despedir dos filhos. E por sinal, esse trecho ele também é um pouco triste, ainda que não tão triste quanto aqueles outros da Lyudmila com o Anatoly, ou então da carta da mãe do Victor, mas enfim. E o último núcleo que eu gostaria de mencionar aqui rapidamente, desses núcleos menores, é aquele sobre a Força Aérea Soviética. E duas coisas me chamaram a atenção nesse núcleo. A história sobre o Mukin, ou algo do tipo, que é um sujeito que está envolvido em alguns boatos que dizem que ele estuprou e depois ameaçou a sua namorada. E o outro personagem que me chamou muita atenção é o Viktorov, que é um piloto que, por saber que não vai poder ficar muito tempo em um mesmo lugar por conta dessa sua profissão, ele sempre gosta de observar com muitos detalhes toda aquela região onde ele está. E daí na página 175 existe um momento em que o Viktorov ele está ali olhando para tudo aquilo ao seu redor, e esse momento ele é muito interessante. É dito o seguinte: eis Viktorov a caminhar pela rua da aldeia na floresta. Em algumas horas partiria de lá para sempre. E tudo aquilo, a floresta sussurrante, a aldeia onde os alces passeavam pelas hortas, a samambaia, a resina amarelada a escorrer pelos troncos, o rio, os cucos, deixaria de existir para ele. Desapareceriam as velhas, as moças, as conversas sobre como foi conduzida a coletivização, as histórias de ursos roubando cestas de framboesas das mulheres, dos meninos pisando em cabeças de cobra com os pés descalços. Desapareceria essa aldeia que lhe era estranha e rara, voltada para a floresta, da mesma forma como a vila operária onde ele havia nascido e crescido, era voltada para a fábrica. E depois o caça ia aterrissar, e um instante depois surgiria um novo campo de pouso e um povoado rural ou fabril com suas velhas, moças, suas lágrimas e piadas, com seus gatos com cicatriz no nariz, seus relatos sobre o passado, sobre a coletivização total, com as boas e más proprietárias de quartos. E daí, por sinal, nos capítulos sobre militares, nos capítulos em que os personagens militares estão no centro de atenção, as descrições da natureza são mais vívidas, são quase poéticas em vários momentos, como é o caso, por exemplo, desse outro trecho que está na página 148. Esse trecho aqui eu achei muito bonito também. É dito o seguinte: aproximava-se a hora do amanhecer. O nevoeiro balouçava sobre o Volga, que é o nome de um rio muito importante. Tudo parecia ter se afogado nele. E de repente saiu o sol como uma explosão de esperança. O céu se refletiu na água e a sombria água outonal começou a respirar. E o sol parecia gritar nas ondas do rio. A escarpa da margem tinha sido fortemente salpicada pelo frio da noite, fazendo as árvores ruivas se destacarem de maneira especialmente alegre. Soprou um vento, o nevoeiro se dispersou, o mundo se tornou de vidro, de uma limpidez penetrante, não havendo calor nem no clarão do sol, nem no azul das águas e do céu. A terra era imensa, mesmo a floresta não era ilimitada, pois tinha começo e fim, mas a terra se prolongava e se estendia por toda parte. Tão imensa e eterna como a terra era a desgraça. Então, enfim, esse foi um trecho que eu achei de um estilo quase poético nesse modo de descrever a natureza, e isso me fez pensar que talvez a guerra seja esse contraponto a essa beleza, e exatamente por conta disso esses soldados fiquem tão maravilhados com aquilo que eles veem quando olham para o mundo ao seu redor, digamos assim. Mas é claro que todos esses núcleos, desde o núcleo do Victor até esses núcleos menores que eu fui mencionando até agora,
todos esses núcleos convergem para a guerra de modo geral e para a Batalha de Stalingrado em particular. Não sei se você se lembra disso das suas aulas de história, mas a Batalha de Stalingrado ela foi um dos momentos decisivos da Segunda Guerra Mundial e ela aconteceu lá entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943. E é claro que muita gente morreu nesse meio tempo porque todas as cidades ao redor foram bombardeadas impiedosamente. Então, não é por acaso que alguns dos melhores trechos do livro se dediquem à guerra, seja para falar lá do soldado que tinha prazer em matar alemães, ou então para falar dos rumores segundo os quais os nazistas estavam avançando tanto, estavam tendo tanto sucesso em avançar pelo território russo, porque o filho do Stalin tinha sido preso e estava dando informações privilegiadas aos inimigos. Então, mesmo nesses momentos de descontração, digamos assim, né, dos soldados ou dos membros do partido, ainda assim tudo parece demonstrar que a sombra da guerra está ali se imiscuindo por todos os cantos. E na verdade é curioso porque as únicas referências históricas mais explícitas são o rio Volga, que foi onde aconteceu a Batalha de Stalingrado, e os nomes de alguns personagens reais, e de resto a única data mais explícita e que se repete várias vezes, como vocês perceberam nesses trechos que eu fui lendo, é o ano de 1937, que foi quando aconteceu uma grande coletivização de terras dos camponeses, né? Dos camponeses não, mas enfim, dos grandes latifundiários. E nesse processo de coletivização, a perseguição política e as mortes aumentaram consideravelmente. Então esse foi um período muito sangrento da história da União Soviética por conta dessa perseguição promovida pelo Estado. Mas enfim, nos capítulos que se passam no campo de batalha, a gente acompanha esses soldados do exército soviético resistindo às investidas do exército nazista. E uma coisa interessante que um personagem diz em dado momento é que a Terra se adapta bem à guerra. E de fato, nesses momentos, a natureza e a própria guerra aparecem quase que humanizadas, como por exemplo, nesse trecho na página 65, que descreve os momentos posteriores a um ataque. E daí é dito o seguinte: nessa hora soou o aparelho de alto-falantes do outro lado do Volga. A margem era iluminada pelos incêndios, foguetes e surtos explosivos e parecia vazia. A luz ora empalidecia, ora incandescia, inflamando-se por segundos com um ofuscante ardor branco. Yeromenko, que é o nome de um dos oficiais ali do exército soviético, examinava a escarpa da margem, escavada de caminhos de comunicação e casamatas, e os montes de pedra acumulados junto à água que se destacavam das trevas por um instante para logo voltar a mergulhar no breu. Uma voz potente cantava lenta e solidamente: que a nobre ira se erga como uma onda. É a guerra do povo, a guerra santa. E como não se visse ninguém na margem, na escarpa, e como tudo ao redor, a terra, o Volga e o céu, fosse iluminado pelas chamas, era como se essa canção lenta fosse cantada pela própria guerra. E daí outro momento em que essa questão da natureza e da própria guerra aparece de maneira quase humanizada, acontece na página 46, porque nesse trecho os nazistas atingem as reservas de petróleo próximas ali de Stalingrado, e o Volga fica pegando fogo por dias a fio, e daí o narrador faz a seguinte descrição do fogo e da fumaça na página 46. Parecia não haver possibilidade de escapar vivo do fogo líquido. As chamas uivavam e, desprendendo-se com o estrondo do petróleo, inundavam as covas e crateras, prorrompiam pelas trincheiras de comunicação. O petróleo jorrava negro, lustroso,
vindo dos depósitos que haviam sido crivados de balas incendiárias. Parecia que as cisternas armazenavam rolos enormes de fogo e fumaça que agora eram libertados. A vida que dominara a Terra havia centenas de milhões de anos, a vida rude e assustadora dos monstros primitivos, elevava-se das profundezas, voltava a bramer, batia os pés, urrava, devorando avidamente tudo ao seu redor. O fogo elevara-se muitas centenas de metros, carregando nuvens de vapor inflamável que explodiam bem alto no céu. As chamas eram tão volumosas que o turbilhão de ar não conseguia fornecer oxigênio às moléculas ardentes de gás carbônico, e uma abóbada negra e oscilante separava o céu estrelado de outono da terra em chamas. Visto de baixo, o firmamento fluido, gorduroso e negro, era um horror. As colunas de fogo e fumaça, ao se precipitarem para o alto, ora assumiam o aspecto de seres vivos tomados pelo desespero e pela fúria, ora se assemelhavam a chopos e álamos chacoalhantes. O negro e o vermelho giravam nas nesgas de fogo como cabeleiras negras e ruivas de mulheres dançando desgrenhadas. Então veja que essas descrições bastante vívidas, elas são muito comuns nesses capítulos que se passam durante as batalhas. E paralelamente a isso, nós temos também as reflexões dos soldados e oficiais, como é o caso do tal do Hieromenco, ou algo parecido com isso, que na página 64 está ali, enfim, olhando para os resultados de toda essa batalha, e daí ele pensa o seguinte: a guerra que ele tinha se habituado a comandar subitamente o arrastou para dentro de si. Ele estava lá, em uma duna de areia, soldado solitário, comovido com a imensidão do fogo e do trovão. De pé, como de pé, nas margens do Volga, estavam milhares e dezenas de milhares de soldados, e sentia que a guerra do povo era maior que sua perícia, seu poder e sua vontade. Talvez nessa impressão o general Hieromenco tivesse chegado ao ponto mais alto de sua compreensão da guerra. E outro soldado que também outro oficial que também vai fazer algumas reflexões muito interessantes é o Kirimov, ou algo parecido com isso, que pensava, que foi começando a perceber que era como se os livros de história tivessem se confundido com a vida em algum ponto da guerra, e por isso mesmo ele passa a refletir sobre a solidão do soldado durante as batalhas. E daí eu vou ler aqui alguns trechos que estão entre as páginas 55, 56 e 57. Eu estou lendo bastante porque eu acho que esse livro aqui ele é muito interessante. Ele tem esses vários trechos que são muito interessantes. Mas enfim, é dito o seguinte: e com um sentimento de fúria, asco, medo, pôs-se a disparar com seu fuzil contra os clarões que surgiam na escuridão, contra as sombras rápidas que se arrastavam pela encosta. A poucas dezenas de metros dele, alemães apareciam à beira do barranco. O estrépito peculiar das granadas de mão sacudia o ar e a terra. A tropa de assalto alemã abria passagem até a entrada no duto. Surgiam pela escuridão sombras, clarões de tiros, gritos, gemidos, que ora se acendiam, ora se apagavam. Era como se um grande caldeirão negro estivesse em ebulição e Krimov estivesse mergulhado por inteiro com todo o corpo e toda a alma nessa água efervescente, e não mais conseguisse pensar nem sentir como antes. Ora tinha a impressão de controlar os movimentos que se apossavam dele nesse turbilhão, ora era tomado por uma sensação de ruína, e era como se uma escuridão densa como o breu lhe descesse sobre os olhos e as narinas, e já não houvesse ar para respirar, nem um céu estrelado sobre a cabeça. Havia só trevas, o barranco e as criaturas aterradoras farfalhando sobre a relva. O sentido geral do combate, que nasce em um homem isolado dos outros pela fumaça, pelo fogo e pelos estrondos, frequentemente se revela mais exato do que a apreciação do combate no mapa do Estado-Maior. No ponto decisivo da batalha, acontece às vezes uma mudança estupenda, quando um soldado que avança e aparentemente alcançou seu objetivo olha ao redor desnorteado e deixa de avistar aqueles com os quais havia começado o avanço na direção de seu alvo, e o oponente, que lhe parecera o tempo todo isolado, fraco e estúpido, torna-se subitamente numeroso e por isso mesmo imbatível. Nesse momento crítico, que é muito claro para quem o está vivenciando e misterioso e obscuro para quem tenta prevê-lo e compreendê-lo de fora,
ocorre uma mudança espiritual na percepção. Um nós audaz e inteligente se transforma em um eu acanhado e frágil, e o desafortunado oponente, que era visto como um objeto isolado de caça, se converte em um horrendo, terrível e coeso eles. Um processo mais complexo de deformação das noções de longevidade e brevidade acontece com um homem em combate. Aqui a coisa vai mais longe. Aqui se distorcem e se contorcem mesmo as noções básicas e primordiais. No combate, os segundos se esticam e as horas se achatam. A noção de longevidade está ligada a acontecimentos instantâneos. Os civos dos projéteis e bombardeios, detonações de tiros e explosões. A noção de brevidade corresponde a acontecimentos prolongados. Mover-se em campo arado debaixo de fogo, arrastar-se de abrigo em abrigo, e o combate corpo a corpo ocorre fora do tempo. Aqui a incerteza se manifesta em cada aspecto constituinte, e como resultado fica deformado tanto o produto como cada um de seus fatores, e os fatores aqui são múltiplos. Então, ao longo desses capítulos, são várias essas reflexões sobre o que é estar em guerra, e outras 3 reflexões que eu achei interessantes foram os momentos em que os personagens vão discutir sobre literatura, por exemplo, quando eles vão falar sobre Dostoiévski, dizendo que o Dostoiévski não estava sendo editado por ser conservador, que o Chekhov era o símbolo da democracia, ou quando eles tentavam decidir qual era o melhor poeta russo, ou então descobrir de qual guerra o Tolstói estava tratando lá em Guerra e Paz, no caso era a guerra contra Napoleão. Mas um trecho que eu achei bem legal dessas discussões literárias está na página 300 e fala sobre o realismo socialista. Eu já falei um pouquinho sobre o realismo socialista em vídeos aqui do canal, se não me engano, quando eu fui falar sobre os 3 momentos da literatura soviética, e também eu acho que eu falei um pouquinho sobre o realismo socialista no meu vídeo sobre o Mestre e Margarida. Eu vou deixar certinho os links para esses vídeos lá embaixo. Caso você não tenha visto, eu sugiro que veja, principalmente aquele vídeo sobre os 3 momentos da literatura socialista, soviética, porque naquele vídeo eu traço um panorama um pouco mais teórico sobre a literatura produzida na Rússia e em seus arredores ao longo do século XX. Então, caso você não tenha visto aquele vídeo, eu sugiro que veja. Mas enfim, na página 300 é dito o seguinte: o realismo socialista é a afirmação da excepcionalidade do Estado, e o decadentismo é a afirmação da excepcionalidade do indivíduo. São métodos diferentes, mas a essência é a mesma, o êxtase diante da própria excepcionalidade. E daí mais para baixo, os decadentes são indiferentes ao ser humano, assim como o Estado. Não há abismo entre eles. Por quê? Quando o realismo socialista começa a entrar em voga a partir dos anos 20 do século passado, o que acontece? O realismo socialista ele foi uma estética promovida pelo Estado, né, para louvar, enfim, os benefícios da revolução, etc. e tal. Não por acaso vários romances associados ao realismo socialista eram romances de formação, né? E contrapondo-se ao realismo socialista estava o decadentismo dos anos iniciais ali do século XX e que esse decadentismo estava se prolongando até o início da década de 20 também. E esse decadentismo ele era muito centrado nos problemas do indivíduo, e daí aqui esse personagem diz que não existe diferença entre uma diferença, digamos, substantiva entre essas duas estéticas, porque afinal de contas o interesse de ambas era o mesmo, que era valorizar um determinado elemento em detrimento de todo o resto. Mas enfim, então achei muito interessante essa reflexão sobre a literatura. De maneira geral, a gente percebe que os russos aqui, eles são muito enérgicos quando o assunto é discutir sobre literatura. Isso me fez lembrar de uma notícia que eu vi uma vez sobre uma briga de facas que começou justamente quando 2 russos estavam tentando decidir quem era melhor, o Dostoiévski ou o Tolstói. Enfim, não sei se essa história é verdade, mas ela é no mínimo muito engraçada e muito ilustrativa de algumas coisas que a gente vê aqui nesse romance. Outra reflexão que eu gostaria de mencionar aqui bem rapidamente
é aquela que está na página 293 e ela fala sobre a modificação da história e do passado pelo Estado. E daí, nessa página 293, é dito o seguinte: o poder do Estado havia criado um novo passado, movimentado a cavalaria do seu jeito, inventado novos heróis para acontecimentos passados e dispensado os heróis verdadeiros. O Estado dispunha de poder suficiente para refazer o que parecia ter sido concluído uma vez e para sempre, para transfigurar e metamorfosear o granito, o bronze, os discursos proferidos havia tempos e para mudar a disposição das figuras nas fotografias documentais. Tratava-se de uma história completamente nova. Até os sobreviventes daqueles tempos tinham que viver de outra forma sua existência anterior, convertendo-se de valentes em covardes, de revolucionários em agentes estrangeiros. Então, eu achei esse trecho muito interessante para a gente pensar, né, como esses estados totalitários tentam o tempo todo refazer o passado, reescrever a história e como isso acaba sendo muito perigoso. Recentemente eu fiz um vídeo aqui para o canal sobre o livro de Areia, do Borges, e um dos contos daquele livro, que é a Utopia de um Homem que Está Cansado, em um determinado trecho desse conto, um dos personagens encontra com algumas pessoas que vivem em um tempo em que a história já não existe, e daí essas pessoas acreditam que a câmara de gás foi uma invenção benéfica para a humanidade e que havia sido criada por um filantropo chamado Adolf Hitler, né? Então veja aí os perigos de se esquecer da história, de se abolir a história, né? Então me parece que essa reescrita do passado pelo Estado totalitário vai nessa mesma direção. E a última reflexão que eu gostaria de trazer aqui, por ter achado bem interessante, é sobre o tempo. E essa reflexão está na página 60. E nela é dito o seguinte: o tempo deságua no homem e no Estado, se aninha neles e depois sai, desaparece. E o homem, o Estado, ficam. O reino ficou, mas seu tempo se foi. O homem está lá, mas seu tempo sumiu. Onde ele está? Eis o homem. Ele respira, ele pensa, ele chora, mas aquele tempo particular, único, pertencente apenas a ele, se foi, sumiu, passou. O tempo só ama aqueles que ele gerou, seus filhos, seus heróis, seus trabalhadores. Nunca, nunca ele vai amar os filhos de tempos passados. Assim é o tempo. Tudo passa, mas ele fica. Tudo fica, mas só o tempo passa. Como o tempo passa ligeiro e silencioso. Ontem mesmo você era seguro, alegre, forte, um filho do tempo. Mas hoje veio outro tempo e você ainda não o entendeu. Enfim, eu achei essa reflexão muito interessante, me fez lembrar bastante daquele texto do Agamben sobre o que é o contemporâneo. Já falei sobre esse texto aqui em vídeo, vou deixar o link para ele lá embaixo. Enfim, essas foram as minhas impressões e as coisas que mais chamaram a minha atenção ao longo da leitura dessa primeira parte do livro. Não é um livro fácil, né? Vocês devem ter percebido isso, mas eu acho que essa dificuldade está sendo compensada pelo tanto de coisas que o Vassili Grossman evoca aqui nessas páginas. Vários foram os momentos em que eu parei de ler e fiquei assim uma meia hora pensando naquilo que eu havia acabado de ler. Enfim, seja para concordar, seja para discordar. Então, enfim, continuamos, né, para a segunda parte deste livro. Se não me engano, o vídeo sobre essa segunda parte vai sair no dia 26 de março, né? Eu vou deixar, caso não seja essa data, eu vou deixar a data certa aqui na tela. E eu espero que essa segunda parte seja tão interessante quanto a primeira. E eu acho que a tendência é que as coisas comecem a ficar um pouco mais fáceis, entre muitas aspas, pra gente. Porque, não sei vocês, mas depois que eu me acostumei com o estilo do autor, eu comecei a ler o livro com mais facilidade, com mais rapidez. Então, enfim, espero que isso permaneça aqui ao longo do resto do livro, certo? É isso então, vemo-nos nos próximos vídeos. Deixem as suas reflexões nos comentários também, porque isso é sempre muito interessante. Se você aí puder e quiser patrocinar este meu trabalho, apoiar este meu trabalho aqui no YouTube, eu vou deixar o link para o meu perfil no Apoia-se, e no link você terá acesso não apenas
aos tipos de apoio, mas também às recompensas equivalentes a cada apoio que vocês puderem ou quiserem me dar, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.